Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, uma excelente boa noite! São agora 18 horas e 35 minutos, horário de Brasília, do dia 23 de novembro de 2018. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach, economista da Mais Money, e venho trazer para vocês a partir de agora o fechamento do mercado, o fechamento do Ibovespa, com as notícias relevantes aí no Brasil e no mundo, que fizeram com que o nosso mercado hoje fosse um salseiro organizado, mas um salseiro, um dia que o volume melhorou em comparação ao que a gente tinha aí ontem, né, que foi horrível porque aí não teve pregão mesmo. Hoje a gente teve meio período nos States, mas o suficiente para dar uma levantada aqui no nosso volume. E uma levantada no volume não quis dizer que o mercado subiu, pelo contrário. A gente teve mercado em queda, 86.230,22 pontos. Tivemos uma queda de 1,42% no nosso Ibovespa no dia de hoje. E a gente ficou com uma semana negativa aí em 2,58%. É uma semana que não chega a cobrir toda a alta que a gente teve na semana passada. Lembrando que a semana passada do Ibov a gente teve uma alta de 3,35%. Então não chegamos a apagar toda, mas a gente já está há 4 semanas em um sobe e desce desse nível. Subiu 3,15, depois caiu 3,14, subiu 3,35 e agora caiu 2,58. Isso que eu estou falando para vocês nas últimas 4 semanas. Vocês verem o nível de enrolo, de enrosco que está o nosso índice Ibovespa aí depois de fazer as últimas máximas históricas. A gente deu uma enrolada após aí a vitória do Bolsonaro, todo mundo achou que ia para os 90, 95, 100 mil pontos já de cara. Já estão vendo que a coisa não está muito desse tipo, desse jeito. Os desafios vão começar aí a surgir e ele vai precisar de um pouco mais de disposição, e os nomes que estão sendo anunciados, que o mercado vê, não, à medida que os nomes forem anunciados, a gente vai disparar, as coisas vão explodir. Não foi tanto assim. Estamos precisando mais ver realmente a questão da reforma da Previdência, se realmente será executada ainda esse ano. A questão principal aí, que mexe com os mercados. Boa noite, Cristiano, seja bem-vindo aí. Boa noite, João! Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, meu amor, também seja bem-vindo. Então a gente está com os mercados nesse cenário aí, aguardando principalmente aqui a questão da reforma da Previdência, se isso será executado ou não. E se for executado ainda esse ano, aí a gente tem uma projeção um pouco melhor para o mercado, porque a gente vê o desejo do mercado, está sedento, está ávido por isso. E as reformas, as partes tributárias, fiscais, os ajustes realmente da questão dos ministérios, o que vai ser cortado, se vai ser cortado ou se não vai, precisando de um pouco mais de definição. Somente os nomes não estão mais trazendo aquele suporte, aquela força que se esperava. E aí, se somar as questões que a gente tem, os problemas externos, aí, a questão do Trump brigando com a OPEP para a questão de que mantenha-se a produção no que se abaixa para tentar subir o preço do petróleo, vem fazendo com que o petróleo caia consistentemente e ele vem descendo a ladeira. Hoje a gente teve uma queda pesada no petróleo, só para vocês terem uma ideia, o Brent, que é referência na Inglaterra, caiu 5,4%, foi abaixo de 60 dólares, fechou abaixo disso, fechou em 59,22 dólares. O WTI, referência nos Estados Unidos, foi para 50,42, chegou a rodar abaixo de 50 dólares no dia de hoje, caiu 7,71%. Trump está comemorando, ele queria realmente que houvesse essa queda, estava achando o petróleo um preço muito alto, e aí aproveita-se aquela questão daquele repórter, o Khashoggi, que acabou aí sendo vítima de um atentado, falam, e aí uns dizem que foi com questão do governo da Arábia Saudita, outros que não. O fato é que ele pegou, se aproveitou bem disso e comemora aí a queda dos 80 dólares, 70 dólares o barril, tanto o Brent quanto o WTI despencando aí e dando oportunidade e fazendo, digamos, a vontade dele de não, digamos, de botar panos quentes nessa questão desse crime cometido, em troca aí dessa manutenção da produção e colocada de petróleo no mundo, o que está fazendo com que o preço aí
venha a cair consistentemente. A gente continua com a guerra comercial entre China e Estados Unidos também, é outra coisa que pesa mundialmente. Não tivemos solução, a gente vai ter reunião agora, no fim do mês. São 2 dias de reunião do G20 na Argentina. Não há perspectiva nesse momento de um acordo entre os dois países. Existe muita troca de farpas, um acusando o outro de unilateralismo, protecionismo, enquanto o outro acusa de taxas abusivas, que vai sendo penalizado ao longo de anos e que agora vai às forras e que vai sobretaxar se não aceitar, se não se curvar as medidas. Então, os dois países brigando seriamente, parece nesse momento longe de um acordo, e isso afeta diretamente o mundo, uma possível desaceleração econômica. E aí afeta globalmente, não tem jeito, a gente acaba sofrendo, sendo penalizado. A gente vinha na onda do Bolsonaro, as coisas vão se abrandando um pouco mais, vai chegando no final do ano, à medida que vai passando furor, os mercados já começam a olhar, beleza, ok, agora vamos lá, o que você vai executar, o que vai ser feito, o que já está sendo feito e o que será. E nisso a gente ainda tem aí esse governo de transição, então ainda faltam algumas coisas para acontecerem. Fato é que hoje a gente sofreu aí um problema sério com as commodities, teve o minério dando uma despencada, vergalhão de aço, não conseguiu também ter um bom número, acabou fechando em queda também. Então essas duas commodities acabaram aí, como a gente tem um peso maior de commodities no nosso índice Bovespa, pesando fortemente para que o mercado viesse a performar em baixa, e mesmo com a alta do Banco do Brasil, que foi um banco único que acabou dando bons números, não acabou sendo suficiente para segurar a onda, já visto que o Itaú, o Bradesco fechou, do Rubem Novaes assumindo a empresa. Então o mercado gostou do nome, mas chegou a subir bastante e depois veio perdendo um pouco dessa força de alta, mas ainda não graficamente encerrou aí a postura e a projeção de que possa vir a ter momentos piores. Graficamente o negócio deu uma engrossada, mas a gente precisa de uma confirmação, é claro, principalmente se a gente vir a perder os R$ 44,50. Mas esse é papo lá para o final, quando eu for falar da parte gráfica dos ativos. Vamos falar aqui diretamente dos mercados internacionais, já que eu abordei aqui já as commodities, já falei de petróleo, já falei de minério, já adiantei essa ponta. Vamos passar aqui a parte dos mercados internacionais. Hoje a gente teve Dow Jones em meio período pela Black Friday, que rolou e aí concentra as atenções. A gente vê as empresas de varejo hoje performando positivas, com uma estimativa boa de que a Black Friday deu uma impulsionada na questão do balanço das empresas e propriamente registrem bons números de venda. Essa é a expectativa. Então, falando nisso, a gente teve aí o encerramento dos negócios lá nos Estados Unidos, 1h da tarde lá, que é 4 horas aqui. Deu uma reduzida no nosso volume, mas não tão grande assim. E os mercados lá fecharam em queda também, acompanharam a nossa queda no dia de hoje. Dow 30, 0,73% de baixa, S&P 500, 0,66% de queda e Nasdaq 0,48% de baixa. O S&P 500 VIX, o índice do medo, que demonstra essa projeção aí dos investidores de entrarem no mercado à medida que esse índice cai e não entrarem no mercado, ou seja, ficarem fora dos mercados de ações globais à medida que sobe, ele fechou com uma alta de 2,74% aos 21,37 pontos, o que demonstra uma maior saída, um maior receio de entrada de capitais aí nos mercados de ações globais. Nesse momento eu peço para que você compartilhe esse vídeo, que você encaminhe para pessoas que você conhece, amigos ou aqueles que pensam e ainda não tinham um ponto de referência para começar a investir em renda variável, uma parcela de capital em renda variável, começando a constituir seu patrimônio ou propriamente para alavancar, para melhorar os resultados que você vem tendo na sua renda fixa com uma parcela. Encaminhe para eles, se você conhece, e vamos fazer com que cada vez mais a Mais Money se torne uma referência na área de investimento e educação financeira nesse país, começando pelo Rio de Janeiro, mas não tem problema se for pelo país. Eu não fico chateado nem um pouco e agradeço, porque o nosso desejo é que cada vez mais as pessoas tenham conhecimento e que não seja tão complicado quanto se vende o mercado de ações brasileiro. Precisa-se de cuidado, precisa de responsabilidade, uma relação risco-retorno interessante,
orientação, se você não tem tempo ou se você propriamente não quer investir diretamente, eu ali, então você precisa de uma orientação. E se você é um analista, você já opera, se você é um trader e quer trocar ideias, alavancar conhecimento, esse também é o canal, vamos trocar, está aberto aqui para você, beleza? Então, voltando aqui depois do momento jabá, vamos aqui falar da parte do mercado europeu, onde teve o DAX na Alemanha 0,49% de alta, FTSE 100 na Inglaterra 0,11% de queda, CAC 40 da França 0,18% e Eurostock 50 0,34%. Eurostock 50 eu sempre falo aqui, se você é a primeira vez que está assistindo, o Eurostock 50 ele é uma média que eu considero das bolsas europeias. São as 50 maiores ações do bloco comum europeu e registrou uma leve alta, o que demonstra esse cenário um pouco mais benigno para a Europa, mesmo com um cenário mais azedo aí, que digamos o FTSE na Inglaterra fechou negativo, óbvio, pesado pela questão de petróleo, já que as commodities também têm um peso forte lá, e a gente viu o DAX e CAC 40 ligeiramente positivos também, e aí muito pelas questões de uma abrandada nos problemas, questão do déficit orçamentário da Itália, e uma abrandada também no cenário do Brexit. Vamos ver semana que vem e nesse final de semana o que vai rolar ainda de notícias e de informações relativas a esses países e à União Europeia. E também somado a parte de China e Estados Unidos, e também a parte bolsonarista aqui, o que nós vamos ter com questões aí da parte política, o que vai rolar, esse Ministério de Privatizações vai dar o que falar, o que vai rodar aí, o que não vai rodar. Banco do Brasil, o que vai privatizar, vai sair BB Seguridade, Petrobras vai vender a BR Distribuidora, vamos ver como é que essas coisas vão rodar e quais preços que podem atingir esses ativos se realmente virem a ser vendidos, porque eles estão no mercado de ações e a galera vai ficar de olho para se posicionar ou não, beleza? Voltando aqui agora, falando na questão do dólar, o dólar hoje ele veio fechar em um nível mais uma vez de alta, 0,41% a 3,8222. Na semana a gente teve uma alta aí do dólar de mais 2,58%, 2,20% de alta aí para o dólar. Então o dólar não fechando uma semana altista, uma semana de recuperação. Os mercados ficaram aí um pouco mais tensos, um pouco mais avessos à questão de entrada em risco. Com isso aí a gente viu investidor estrangeiro se posicionando mais uma vez em sair fora, meter o pé, aguardar as diretrizes, como é que o mercado vai rodar. E aí isso aí acaba corroborando aquilo que eu já vinha comentando, do investidor estrangeiro se posicionando. Então, nada de novo, nada também de desesperador. E agora a gente vai entrar no campo da parte gráfica e vamos aí dissecar maiores altas, baixas, volumes e mais negociados. Vamos começar falando aqui primeiro do nosso IBOV, nosso Ibovespa, que hoje deu uma sambada boa, foi ali na máxima dele do dia em 87.479,45, que foi a abertura, para vocês terem ideia, não voltamos mais nesse nível, descemos até 85.700, onde tinha ali um suporte, 85.800 pontos, seguramos a onda, demos o toque ali e fomos fechar em 86.200, que é onde eu falo que era um suporte, foi perdido, se tornou resistência e ficamos cravadinhos ali. Médias de 8 e de 20, média de 8 está em 86.700 e a média de 20 em 86,5, ou seja, fechamos ligeiramente em baixa e a média de 8 ainda não cortou de baixo para cima de 20. Estamos ressalvados nesse momento. Ainda não se confirma que vamos recuperar. Está no limite para evitar entrar em um bear market, um mercado de venda. Ainda não chegamos. Estamos no talo. A gente precisa na próxima semana subir e ir para cima pelo menos de 87.300, ficar acima dessa região. São 1.000 pontinhos para cima. Não custa nada o Ibov fazer isso, para a gente evitar um cenário de queda que poderia nos levar aí primeiro aos 84.200 e podendo o negócio foi engrossar mesmo, voltar até a região de 81.000 que está na média de 200 períodos. Então, atenção, para cima desses 87.300 a gente tem caminho em 87.800,
300 pontos, depois ali a gente vai buscar 89, 89,5, topo histórico, aí a gente pode ver o que vai fazer a partir dali. Mas a gente tem um caminhozinho pela frente e temos principalmente de evitar a entrada nesse campo de baixa do mercado. Se fizesse um fundo duplo nessa região de 84.200, 84,5 seria maravilha, posição boa para compra, ou se propriamente segurar a ondinha nesse 86.200, semana que vem já começar a puxar com alguns catalisadores positivos, um aceno de acerto entre China e Estados Unidos, questão de reforma da Previdência saindo, cessão onerosa da Petrobras saindo, realmente terça-feira, um dia D para a Petrobras, a gente pode ter aí uma alavancada, alguns catalisadores bons que podem melhorar o nosso índice. Se isso não acontecer, se não acontecer nada disso que eu falei, a gente pode continuar e entrar em um bear market, beleza? Falando agora de Petrobras, né, vamos entrar direto na Petro 4, o ativo quase foi lá no suporte em 23,91, nesse suportezinho que eu venho comentando, 23,90, essa região, até 23,95 também, né, dentro dessa faixa, 23,90, 23,95, fomos a 24,01 e aí recuperamos um pouquinho o fôlego, fechamos a 24,37. Márcio, vai agora, bateu no fundo, vamos que vamos. A gente precisaria confirmar, né? Se o mercado amanhã, na segunda-feira, amanhã não, na segunda-feira, se o mercado vai próximo dessa região novamente e recupera, aí a gente pode estar ganhando um fôlego, né? E que seria excelente se a gente passa de 24,50. Aí ficaria melhor ainda para a gente engatar uma possível recuperação para 25, depois até R$26. Que a média de 8 e de 20 estão ajustando mais para baixo. O mercado aí já olhando para a Petrobras, já houve o cruzamento de cima para baixo da média de 8, que indica esse potencial de queda. Gente aí está ficando lastreado pela média de 8, que está em 25,13, que pode nos levar a níveis mais baixos. Por enquanto, estamos tentando, brigando para sustentar essa região de suporte nessa faixa de 23,90, até estendendo a 24, que foi a mínima hoje. Então, vamos ver. Se a gente aguentar esse tranco, podemos melhorar, voltar para a região de 26, e aí se a gente superar os 26,30, que seria excelente, que a gente engataria alta para a faixa de 27, depois até mesmo poder chegar a 28,30, 28,75. Campo de baixa, perdeu 23,90, a gente cai para 23,20 de cabeça e depois 22,70 de cara, e se quiser engrossar muito, R$22, beleza? Agora falando de Vale, que foi outro ativo que foi a maior queda do nosso índice no dia de hoje, Vale em vias de encostar na média de 200, atenção, atenção, atenção galera, a gente tá aí com a Vale média de 200 em 49,79, a gente fechou em 50,35 na mínima, muito próximo de dar o toquezinho nessa média de 200, e aí vamos ver. Se ela tocar ali, aguentar o tranco, dar uma recuperada, ótimo, pode dar um gatilho bom de compra. Se vir a perder a força e se romper de passagem, porque a figura foi forte de baixa hoje, foi pesada, não foi brincadeira não. Uma figura que indica potencial de mais quedas. Se houver um repique, ótimo, mas eu não entraria na compra, mesmo, até mesmo se a gente tivesse o ativo recuperando até 51,80, aí que eu entraria em venda, porque é onde tem uma resistência, se ela bate ali, sobe 25% só do que caiu hoje, e aí entraria um setupzinho de venda excepcional, beleza? Então, o olho ainda não é para compra, esperar pelo menos ver se ela consegue bater na média de 200, formar uma figurazinha de reversão, ou, né, óbvio, a gente aqui está falando graficamente, mas se houver alguma informação de China e Estados Unidos positiva para acerto na segunda-feira, a gente pode ter uma reversão desse cenário, o ativo pode recuperar, ir acima desses 51,80, engatar uma puxadinha para 52,50, R$53, então aí a gente estaria falando de outro plano, de outra situação. Mas até lá o que a gente vê é uma pancada forte para baixo, ainda podemos chegar aí um pouquinho mais embaixo, na região de 49,80, que aí seria um ponto bom para a gente monitorar para uma possível compra, ok? Agora falando de maiores altas e baixas, vamos passar um giro aqui rápido, depois a gente disseca alguns papéis. B2W 37,30, papel aí foi das maiores altas a 3,38%, a B2W
ela conseguiu romper uma região de 36,30, que era uma máxima recente, deu uma engatada a R$1 para cima, chegou até um pouquinho mais, foi 37,70. Smiles, a segunda maior alta do dia, 40,35, 2,51 de baixa para o papel, vai tentando aí realmente ensaiar a sua recuperação, chegou até 40,80, se vira conseguir manter e passar de 41, a gente pode ver o ativo começando a olhar com bons olhos uma recuperação. Ou, próxima semana, se engrossar legal, ela volta, porque ela já fechou o gapzinho daquela queda pesada do dia que a Gol anunciou que não ia renovar contrato com ela, e até fazer a OPA de fechamento, pode vir a perder força e buscar as médias de 8 e de 20, que estão em 37, 35, 38 e 30, beleza? Mas é bom ressaltar que a média de 8 com a média de 20 foi cruzado de baixo para cima, perdão, minha garganta está horrível, e poderia aí recomendar até um possível cenário de recuperação de compra para Smiles, beleza? Dando continuidade aqui às maiores altas, a gente teve Hipermarcas, Pão de Açúcar, CCR, Magazine Luiza, BB Seguridade, que está de olho aí nessa questão de venda, se vai realmente ser vendida aí pelo Banco do Brasil, vai entrar nesse rol de vendas. Minha garganta. Perdão, pessoal, porque a garganta tá triste aqui. Tô tentando trabalhar para evitar um resfriado. Essas mudanças de tempo aqui no Rio estão maravilhosas. Lojas Renner, Santander e a Croton fecharam as maiores altas. As maiores baixas do dia, a gente teve Vale, como eu já comentei para vocês. Bradespar acabou aí seguindo, né? Ela que é a holding da Vale, ela que tem uma posição fortíssima aí, a holding do Bradesco, e tem uma posição fortíssima na posição de Vale, seguiu, não teve jeito, cortou a média de 200, que estava em 32, o papel foi a 31,17 no fechamento, chegou até 30,97 na mínima. Márcio, pode ir mais embaixo? Se houver o teste da região ali de 32,15 novamente, quiser dar uma engrossada, subir um pouquinho e aí realmente não conseguir perder força, o papel pode vir aí a 30,37, que você vai fazer um fundão 29,60, esse fundo aí que remete lá setembro, 5 de setembro, iníciozinho de setembro. E aí as médias cruzando aí de cima para baixo, dando posição de venda. Vamos ver o quanto ainda poderá cair a Bradespar. Os Minas, o setor de siderurgia e mineração apanhou feio hoje, não teve jeito. Os Minas, Gerdau Metalúrgica, CSN, Gerdau, GBR4, todas essas performaram as maiores baixas. BR Foods, com receio aí de briga, se realmente o Bolsonaro peitar essa questão de retirar a embaixada de lá, de Israel, de Jerusalém, aquele salseiro todo, o pessoal ficou meio tenso aí dessa mudança da embaixada em Israel, né, da mudança de embaixada em Israel, e que isso poderia afetar diretamente a produção de carnes brasileiras para os consumidores de produtos de halal em países muçulmanos. Então, vamos ver. O Pedro Parente fez até um comentário falando que treino é treino, jogo é jogo. Boa noite, Thiago, bem-vindo aí ao nosso fechamento. Esse receio e aí pode vir a afetar negativamente a BR Foods, e ela que vinha numa boa recuperação, uma recuperação bacana, chegando próxima da média de 200 que estava na região, está na região de 22,90. Ela acabou descendo um pouco a ladeira, não conseguiu fazer ali às vezes acima de 22,50 para poder buscar essa região dessa média de 200, acabou perdendo força, devolveu aí praticamente 70% da alta que teve ontem e veio fechar a R$ 21,64. O ativo poderia realmente voltar até essa região de 21,50, voltou e praticamente voltou, né? Vamos considerar. E agora vamos ver o quanto que isso pode afetar o ativo para ver. O mercado ainda vem tentando segurar a onda com o BR Foods, é uma das maiores quedas aí do ano. Tem espaço, tem condição para fazer melhores números, mas a gente tem esses outros catalisadores, essas questões aí de importações, de exportações, como é que as coisas vão ficar. A BR Foods, que ela trabalha muito o mercado externo, então qualquer coisa, qualquer rusga lá fora, as relações estremecidas do Brasil e outros países podem afetar negativamente. Assim como afetou positivamente a questão de liberação do México, essa questão aí com relação a Israel, essa mudança de embaixada pode
causar alguns danos para a BR Foods. Pedro Parente já deu um alerta suave aí para o Bolsonaro com relação a isso. Petrobras foi uma das maiores baixas, Estácio e JBS também performaram negativamente no dia de hoje. Maiores volumes, a gente viu aí, disparado, hoje o volume foi melhor, o volume rolou em 12,78 bi, como eu já falei para vocês, um bom volume, mesmo com o mercado norte-americano fechando um pouco mais cedo. A Petrobras ficou com um volume de 1,898 bi, Vale 3, 1,718 bi e Banco do Brasil 657 milhões de reais. Mais negociados, a gente teve Petrobras, hoje sim, número de negócios digno, decente, 76.684 negócios, Vale 3, 67.087 e a Gerdau Metalúrgica 35.385. Esse ativo que eu havia conversado aqui na abertura do mercado mais cedo, o potencial aí que ela tinha se ela não conseguisse ficar acima da média de 200, o ativo não conseguiu, perdeu ali a região dos 7,30, acabou chamando uma queda, chegou até 6,97, né, engrossada, pesada, e veio fechar em 7,01, e o mesmo para todos os outros ativos aí do setor de siderurgia, por causa das quedas pesadas que nós tivemos. Então, olho para a semana que vem, né, vamos ficar espertos, e a gente tem aí um cenário de definição séria para o nosso índice, se a gente vai entrar em um canal de baixa ou não, e aí até para os investidores mais, por isso eu segurei a carteirinha que eu ia colocar ao longo dessa semana, o mercado deu essa bagunçada, então segurei a onda, os investimentos ficaram bons, as operações day trade, swing trade, caminharam bem ao longo dessa semana, parabéns galera, investidores mais, fomos mais uma semana aí vencedores, e que a próxima semana, que é a última desse mês de novembro, seja tão boa quanto foi essa, e vamos para cima para ver novas indicações com uma relação risco-retorno que vocês sabem, sempre bacana que eu coloco aqui para os meus investidores mais. Se você quer saber mais informações, se você quer adentrar nesse grupo seleto aqui de investidores mais que recebe essas orientações ao longo do dia e performam e operam com qualidade e responsabilidade nas operações, entre em contato, manda uma mensagem inbox aqui no nosso Facebook, deixa um comentário lá no nosso canal do YouTube, LinkedIn, enfim, por onde você vir esse vídeo ao vivo ou gravado, extremamente à vontade para se posicionar e estar dentro aqui desse time nosso, vai adentrar essa jornada rumo à liberdade, e aí não só a liberdade financeira, mas também que você aprenda, que você consiga trabalhar o seu mental. E esse é um foco muito forte meu aqui da Mais Money. Não é só passar aqui a questão da técnica ou passar pontos, é lhe orientar para que você consiga performar cada vez melhor com relação na sua vida financeira e prosperidade. E prosperidade no seu campo inteiro. A gente identifica, a gente tem técnicas aqui, temos terapias bem bacanas voltadas para mindset, para transformação literalmente do seu eu, para que você performe e aproveite. Porque muitas pessoas compram relatórios, seguem analistas, porém ainda assim, veja se você se enquadra nessa onda, você acaba, o que era compra você bota numa venda, o que era um valor X você bota 2x, ou a saída dos stops você não coloca, os objetivos você não insere, alguma coisa falta, você fala, poxa, hoje eu esqueci isso. Não, isso é sabotagem. E a gente tem como trabalhar isso, identificar esses pontos para que você evite, porque o seu corpo está agindo contra você por algumas coisas de proteção mesmo, contra alguns cenários que ele visualizou e que ele colocou lá no seu inconsciente e você não consegue ter isso claro. A gente consegue trazer isso, trabalhar, e aí você consegue atingir esse novo patamar, um nível acima de aprendizado, de crescimento e principalmente de rentabilidade para os seus investimentos, quer seja renda variável, quer seja renda fixa. Ok? Um grandíssimo abraço a todos, um excelente final de semana para vocês, muita tranquilidade, muita parcimônia, vamos ficar numa boa, sem excessos, sem loucura, para que na segunda-feira a gente esteja firme e forte no batente às 9h30 da manhã, eu e você, na abertura do mercado, com novas informações fresquinhas do que rolou no final de semana e o que poderá acontecer no nosso mercado. Deixe sua curtida aí, deixe seu comentário, não esqueça de compartilhar. Um grande abraço a todos, excelente final de semana e aquele tchau!